Estamos aqui juntos para uma conversa slow. É uma ideia, não? Un'iniziativa do movimento Slow Medicine Brasil. Eu sou Andrea Bottoni, sou médico e sou membro do movimento Slow Medicine Brasil. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa, do meu ponto de vista, diferenciada, encantadora. É um médico, é também escritor, entre outras coisas. Mas eu vou deixar o André Slabau se apresentar. Gratidão, André. Obrigado pelas palavras, Bottoni. Assim, ó, eu sou, então, como o Bottoni falou, André Slabão, sou médico internista, trabalho em Porto Alegre, sou escritor também, e também colaboro com esse belo movimento que é Slow Medicine Brasil, né? E agora estou tendo a oportunidade de conversar com essa figuraça que é o Bottoni, Andrea Bottoni. Gratidão, gratidão. Por isso, André, a palavra slow, não? Que a gente pode traduzir sem pressa. E aí, slow medicine, na realidade, é bem mais amplo, não? Porque abrange a área da saúde, mas na realidade abrange a vida, certo? Aí o conceito do sem pressa, quando a gente pensa em uma consulta médica, no nosso caso, quando a gente pensa no conceito, na filosofia do slow, nos cuidados à saúde e também no conceito do tempo, mas também do conceito em si, do que é uma abordagem sem pressa. Fala um pouco para nós, André. Tem uma questão assim, a gente fala em slow medicine, a primeira coisa que elas pensam é numa consulta com um andamento lento e uma duração maior da consulta. Mas isso eu acho até que a parte menos interessante da slow medicine é a duração da consulta, né? Claro que a consulta slow ela pode ser um pouquinho maior, mas isso é a coisa menos importante. Tem várias outras dimensões do tempo fora da consulta médica que são fundamentais, assim. A gente costuma fazer uma analogia sempre da slow medicine com a slow food, por razões óbvias, né? E assim, não adianta a gente aumentar em alguns minutos a duração de uma refeição, a gente não vai estar fazendo slow food, né? Slow food não tem nada a ver com restaurante chique, restaurante lento, não tem a ver com o tempo nesse sentido, né? Slow food tem a ver com as relações humanas, fazer refeições mais demoradas, mas principalmente não fazer refeição sozinho, fazer com amigos, com a família. É importante não só o tempo que a gente usa na refeição, mas o que a gente come, como a gente produz aquele alimento. É importante que a slow food ela não iniciou para ser simplesmente uma antítese do do fast food, né? Mas ela era também um movimento de resistência, de manter essas tradições culturais, né? No caso lá na Itália, mas isso serve para todas as vertentes do movimento slow. Então, na medicina não adianta só a gente aumentar um pouco a consulta. Não é isso, tá? Embora isso seja realmente importante, mas não tanto só pela slow medicine, né? Essa história de consultas de 5 minutos que a gente vê hoje, tanto no sistema público quanto no privado, isso é uma exigência de gestores, enfim, isso não partiu nunca nem de médicos nem de pacientes, tá? Então, como a gente fala até no nosso livro, né, da slow medicine, que não dá para fazer nenhum tipo de boa medicina em 5 minutos de consulta, né? Isso não se trata nem de fazer uma slow medicine, mas de fazer boa medicina em 5 minutos para cada consulta não tem como, né? Então, esse é um fator, né? Outra coisa que não é uma imposição dos médicos nem dos pacientes essa consulta tão curta, é dos gestores, eles têm uma visão muito ligada na questão financeira, da produtividade, e isso vai infiltrando até no modo de pensar dos médicos, né? Tem a questão da comparação do médico humano com as máquinas que a gente vê hoje em dia, que isso também interfere na percepção do tempo, né? E pensando no tempo da consulta, né, e deixando de fora, por enquanto, aquelas outras dimensões do tempo,
na slow medicine, tem maneiras da gente tentar, com o tempo que a gente dispõe, né, melhorar um pouco a eficiência da consulta. Então, a gente pode focar numa consulta, a gente pode focar num problema específico que está incomodando a pessoa naquele momento. A gente pode jogar com a agenda, né? Tem consultas que a gente 5 minutos vai ser suficiente, 10 minutos, tem outras com a precisar de 20, 30 minutos ou mais, e a gente tem uma flexibilidade da agenda e se espera que o médico tenha uma certa autonomia para gerenciar as suas agendas, né? E tem maneiras mais criativas até de gerar espaço ou tempo na consulta que não que vai além dessa coisa cronológica de dividir a hora em a gente tem que atender 5 pacientes por hora ou 10 pacientes por hora. Tem maneiras mais criativas, por exemplo, a gente fala muito na slow medicine na questão da autonomia do paciente. Então, a partir do momento que a gente começa a lidar com a autonomia do paciente e educar o paciente para ter autonomia, né, a gente consegue diminuir a demanda dos pacientes, porque eles vão resolver grande parte grande parte não, mas uma parte das questões de saúde eles vão resolver sozinhos em casa, problemas deles e problemas da família também. Então, melhorar a autonomia dos pacientes, educar eles, é também uma maneira de otimizar o tempo que a gente dispõe para as consultas. Isso também a É, gente não vê falar muito, né? A gente fala só da questão cronológica, assim, mas a questão do tempo na slow medicine vai muito além disso, né? gratidão, André, pelas suas partilhas. E aí, pegando um pouco o gancho da sua fala agora, evidentemente, por isso, tem outras situações além da consulta médica, além da consulta com o profissional da saúde, por exemplo, que é importante considerarmos no manejo adequado do tempo. Tem mais alguma dica que você gostaria de dar? É, dentro dessa visão slow, por exemplo, tem uma coisa muito importante que é o tempo do diagnóstico, né? A gente tem essa visão do médico como um oráculo. O paciente chega, diz, eu tenho isso, 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 e o médico taca um diagnóstico. Mas, na maioria das vezes, a gente não precisa e muitas vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico imediato isso não é uma coisa necessariamente boa na imensa maioria das vezes, excetuando as questões de emergência médica, que são raras na prática clínica comum. A gente tem tempo para fazer um diagnóstico, e um diagnóstico preciso, ele normalmente ele demanda mais tempo. Às vezes a gente precisa ver o paciente em mais de uma consulta, a gente pode ter diagnósticos operacionais, mas não precisa firmar um diagnóstico de certeza, né? Outra coisa é na questão do tratamento, né? O tratamento também tem a gente ficou elevado na primeira consulta, o paciente está um pouquinho obeso, um pouquinho o colesterol um pouquinho alto, a glicose um pouco acima do limite, a gente não precisa, desde o início, já botar o tratamento máximo para a pessoa. A gente pode fazer isso de maneira escalonada também. A gente pode esperar as medidas não farmacológicas fazer efeito ou não antes de pensar em medidas farmacológicas e assim por diante. Na imensa maioria das vezes, isso vai ser possível, né? Então, assim, na questão do diagnóstico e na questão do tratamento, o tempo é muito importante, isso vai muito além da consulta, né? E mesmo na questão da ciência médica, a gente também tem uma outra coisa interessante, a gente vive um momento em que a questão científica na medicina, a gente lida com muita ansiedade. Então, saiu um estudo lá, o primeiro estudo sobre um determinado medicamento, e a gente já quer usar aquilo logo. Isso é uma coisa tão ansiosa que beira a histeria, né? Então, a boa ciência, a gente tem que ter vários estudos corroborando um achado, vários tipos de estudo e tal, antes de se adotar aquela conduta no manejo do dia a dia, né? Então, na questão da avaliação da ciência, a gente também precisa ter uma visão slow. Então, são 3 exemplos assim, né? O diagnóstico slow, que na maioria das vezes é possível e desejável, o tratamento slow, que também é uma coisa, na maioria das vezes, possível e desejável, e uma avaliação mais slow dos achados científicos, né? Muito obrigado, muito obrigado. E por isso a gente
poderia refletir também sobre a importância de respeitarmos o tempo da natureza e a natureza e seus tempos. O que você acha? Com certeza, sim, Botoni. Tem doenças esperadas e mais ou menos específicas para cada faixa de idade. A criança, ela vive diarreias e tal. Isso é natural da criança, faz parte do desenvolvimento do sistema imunológico e do crescimento da pessoa, né? Assim como no outro extremo de faixa etária, a gente tem as doenças mais ou menos normais da idade, ou os problemas clínicos normais da idade, né? Às vezes a gente rotula, né, cria rótulos e acaba exagerando um pouco, né? É, é, Questões como osteoporose, sarcopenia e coisas assim, em seus extremos são importantes de ser abordados, é óbvio, né, em determinadas situações, mas não é toda pessoa que tem osteopenia que precisa de um cuidado invasivo ou intensivo, e a mesma coisa a questão da sarcopenia. A gente pode agir de maneira slow em relação a isso, né? E outra maneira é quando a gente aborda esses problemas, assim, ah, nós estamos gravando isso aqui no inverno, né? Então, assim, nessa época tá todo mundo gripado e as pessoas consultam por gripe, né? Então, assim, às vezes as pessoas consultam no segundo dia de gripe e já querem tomar antibiótico, já querem eliminar todos os sintomas assim no segundo dia. Mas a gripe, a infecção respiratória viral, assim como infecções intestinais e várias outras situações clínicas, elas têm o seu prazo, né? Isso depende do organismo reparar o dano causado pela doença. Então, uma gripe ela demora 5, 7 dias, uma infecção intestinal também, a cicatrização de uma ferida cirúrgica tem o seu prazo também, a recuperação de um trauma grande tem o seu prazo. Às vezes a gente peca pelo excesso quando a gente tenta antecipar muito a cura clínica ou a melhora clínica, né? E aí a gente acaba usando antibiótico para infecção viral, a gente acaba, isso tem o seu dano para a saúde daquela pessoa e sistêmica também, né? Então a gente Gra tem que respeitar os tempos da natureza, né? Em todos esses aspectos, né? interessante, gratidão. Está gerando em mim bastante reflexões. Espero, acredito que também que está nos acompanhando. Que acontece por isso, Slabao, já entrando na parte final do nosso diálogo? Nós podemos usar o tempo, não sei se assim podemos dizer, me fala a sua opinião, como um aliado no processo de cuidados. E eu acho fundamental essa ideia, Botoni, né? A gente vive oprimido pelo tempo na medicina, pelas demandas excessivas que o médico sofre, né? A gente se sente comprimido e oprimido pela questão do tempo, que tem que resolver em 5 minutos de consulta um problema, mas não é assim. Para estabelecer um diagnóstico, para estabelecer um tratamento, para promover a cura, a gente tem o que a gente chama de demora permitida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que chega para consultar com uma dor abdominal ainda inespecífica, a gente pode, na maioria dos casos, pedir para ela voltar, quando não se trata de um abdômen agudo evidente, né? Examinar, manejar os sintomas e pedir para voltar daqui a 1 ou 2 dias para reavaliar. O mesmo pode ser feito com um quadro de gripe, com um quadro de infecção intestinal, e, enfim, uma pressão elevada na primeira consulta. Então, antes de estabelecer um diagnóstico e um tratamento definitivos, a gente tem esse tempo de espera, que a gente chama de demora permitida, que eu acho que é fundamental. A gente evitaria muito dano, muita iatrogenia se a gente respeitasse isso. Isso é uma ideia antiga e que harmoniza perfeitamente com as ideias que a gente defende na Slow Medicine, né? Eu vou te dizer, André Slabão, muito, muito, muito obrigado. Para mim, valeu muito a pena dialogar com você. Espero para todos que estão nos acompanhando. Gratidão, André Slabão. Eu que agradeço, Botoni. Um grande abraço para o amigo.